Eu queria começar a nossa conversa a respeito da LGPD, mas eu sempre gosto assim, de circunstanciar um pouco a pessoa, né? Pra todo mundo que nos ouve, porque tu és uma referência no assunto, né? E essa construção é fruto de uma caminhada, né? Sei que tu tem um histórico importante como advogado corporativo, mas também a área do compliance foi uma área que sempre tu teve muito ligado e muito próximo. Então, eu queria que tu pudesse contar um pouco para nós como é que foi esse começo dessa caminhada, né, Uhum. profissional, e que acabou te levando para o lado também da proteção de dados, mas isso eu sei que está dentro de um contexto maior, né, Sim, da tua carreira sim. profissional. Então, É, eu gostaria que tu eu falasse um gosto pouco muito, disso para nós. eu gosto muito de falar sobre isso porque, ah, de alguma forma, eu sinto que é possível auxiliar aí uma gama de advogados que está, digamos assim, solta com relação às suas opções profissionais, né? Nós temos mais de 80 mil advogados ativos no Rio Grande do Sul, sem falar em todo, né, advogados ativos, né, com Uhum. inscrição e podendo advogar no Rio Grande do Sul, o que é um número extremamente relevante para o nosso mercado e que tem como consequência realmente de alguma forma, que esse mercado, né, da advocacia acaba sendo não tão recompensador para todos esse número de profissionais. A minha experiência, eu diria que o meu histórico, né, ele vem de um longo tempo na advocacia corporativa no segmento específico da saúde, né, como tu já sabes, e nos últimos 4, 5 anos, né, eu comecei com um foco mais específico, porque me chamou muito a atenção a questão ética e a questão da integridade no segmento compliance. Então, busquei me especializar nesse segmento, né, numa formação nesse segmento, busquei me alinhar com pessoas que eu acho que são referências nessa área e que me oportunizaram, né, cerca de 2 anos atrás, ser secretário-geral da Comissão Especial de Compliance da OAB. No ano passado, né, a OAB decidiu pela criação de uma comissão especial chamada Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade. Nós não assumimos o nome LGPD, porque a LGPD é uma lei, né, com Uhum. toda a questão contextual dela, enquanto que privacidade e proteção de dados é um tema bem mais amplo. E eu assumi, então, a presidência dessa comissão no final do ano passado. Como é que foi essa trajetória profissional? Esse grupo que está na comissão, hoje nós somos mais de 80, mas o grupo inicial que estava na comissão, ele entende a adequação LGPD como um compliance de dados, ou seja, é um sistema de gestão de compliance com foco específico em dados pessoais. Então, podemos tratar com todos os dados, do ponto de vista de uma ISO, por exemplo, ou podemos tratar do ponto de vista de dados pessoais, que é para fazer a adequação à LGPD. Então, nós entendemos a adequação à LGPD muito como um sistema de compliance. E é nesse sentido que me atraiu o tema. E eu gosto de dizer, e não tenho nenhum receio em dizer, que eu me apaixonei por esse tema. Me apaixonei por vários motivos. Um deles, e talvez seja o principal, dois grandes motivos. Um é essa proximidade com a lógica do compliance. Então, a gente que trabalha com a ISO, principalmente, já fala a mesma língua. Então, nós temos uma proximidade muito grande do ponto de vista de ferramentas de adequação e de lógica de mudança de cultura, por exemplo, que é um tema bastante relevante para os dois itens. Mas o que também me apaixonou muito é o tema da proteção de dados, do direito à privacidade, ligado aos direitos fundamentais, ligado à proteção da personalidade, né? E essa possibilidade de tratar o tema também
de uma forma teórica e profundamente, né, tratar profundamente esse tema, com todo um histórico e uma bibliografia importante, também fez com que eu me aproximasse muito dessa questão, né, da adequação à LGPD. Então, são esses dois focos principais, e eu costumo dizer para o pessoal que me pergunta que se não tem um retorno, né, econômico tão imediato, certamente tem um retorno muito bom do ponto de vista de conhecimento, de agregação de valor, né, de uma lógica um pouco diferente daquela lógica do contencioso que a gente está acostumado, né? E é um tema realmente apaixonante. E vocês vão ver, eu espero que a gente consiga transmitir isso nessa live, o quanto que esse tema específico consegue ser relevante em vários subtemas, né? É um tema que nós temos a lei agora aprovada, vigente esse ano, mas que tem uma possibilidade de aprofundamento em cada um dos subtemas relacionados à atividade. Nós costumamos dizer na OAB que é um tema transversal, ou seja, ele diz respeito a todas as outras comissões da OAB, ele diz respeito a todos os outros enfoques possíveis, né? Vai estar, a proteção de dados vai estar presente em qualquer uma dessas áreas. E é muito legal poder tratar disso do ponto de vista da administração pública, ou do ponto de vista da saúde, ou do serviço de educação, ou daquilo que a gente quiser imaginar, a gente tem a condição de trabalhar esse tema. Pegando um gancho já nessa abordagem inicial, qual é a tua impressão a respeito da aplicação da LGPD na administração pública? Porque temos aqui diversos aspectos, né, do enfrentamento, do tratamento de dados pela administração nas suas mais variadas matizes, né? Então, para a gente abordar esse tema, eu gostaria primeiro de ouvir a tua opinião sobre o aspecto mais geral, mais específico, para depois a gente partir para alguns pontos mais específicos, assim, no que diz respeito ao compartilhamento de dados e tal, né? Que é um tema entre, né, órgãos da administração. Esse é um tema mais específico, eu gostaria de deixar um pouco mais adiante, mas já fazendo essa pergunta, fazendo esse questionamento inicial, sabendo onde a gente quer chegar, né? O que te parece no que diz respeito à aplicação assim da LGPD na administração pública? Deixa eu colocar um aspecto fundamental e eu quero eu já vou começar acordando o pessoal que está nos ouvindo, porque é final de tarde, está todo mundo cansado, então deixa eu dar uma sacudida. A gente já começou com o tema, né, fazendo uma provocação. Né? Então, o tema da live já era uma provocação por si só. Né? Proteção de dados e publicidade é um dilema com a LGPD. Né? Então, eu já vou iniciar pelo fim, que é para a gente saber onde é que a gente está caminhando. É um falso dilema. Né? Não há nenhum tipo de dilema relacionado com a proteção de dados e a publicidade do ponto de vista da LGPD. Tivemos uma presença nobre. Com relação então, a lei de acesso à informação, a LGPD, a eventual conflito. Né? Eu espero que no final dessa nossa live, obviamente sem a profundidade, né, que esse tema requer, mas com uma profundidade que é possível numa live, a gente consiga transmitir e principalmente esse item, ou seja, não há conflito. Pelo contrário, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela reforça princípios de transparência, né, de publicidade, que existem há 10 anos, né, na Lei de Acesso à Informação. Então, vamos lá. Para começar a nossa conversa, não tem dilema, é um falso dilema. Com relação à LGPD na administração pública, vamos começar pelo telhado. Não tem nenhum outro controlador de dados que detenha mais informações pessoais, né, a nosso respeito do que o Estado brasileiro. Eu posso apostar com vocês. Nós temos aí, tivemos o ano passado
uma lei, um decreto que tentou organizar isso num cadastro único, e eram mais de 50 cadastros só, só da administração federal, né, da União, a respeito dos cidadãos brasileiros. Mais de 50 cadastros. Unificando todos esses dados, eu posso garantir para vocês que não tem ninguém, não tem nenhuma entidade, não tem nenhuma empresa, nenhuma organização que tenha acesso a tantos dados nossos, além, né, do próprio Estado. Então, se é o Estado brasileiro quem mais detém dados a nosso respeito, é a ele que tem que ser direcionada também a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque ela tem duas expressões fundamentais. Primeiro, não é dados, não são dados pessoais. Então ela já segmenta, né? Não está no escopo da LGPD dados de pessoa jurídica, está no escopo da LGPD dados pessoais, né? Mas ela tem uma expressão que é muito importante do ponto de vista jurídico. Ela é uma lei geral. Se ela é uma lei geral, não tem o menor sentido dizer que ela não se aplica ou não se aplica da mesma forma à administração pública e às entidades privadas. Né? Então, sim, vamos começar por aí. A Lei Geral de Proteção de Dados tem uma aplicação muito importante na administração pública, em toda a administração pública, direta e indireta, e eu estou contando aqui todas, né? Fundações, empresas públicas, enfim, sociedade de economia mista, estatal, todas as entidades, né, ligadas à administração pública têm um viés importante de controle decorrente da Lei Geral de Proteção de Dados e necessitam adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, assim como a própria administração pública direta, mas, dependendo da atividade, se exerce atividade econômica ou não, nós vamos ter algumas situações diferenciadas, que também não é o escopo dessa live a gente ficar se aprofundando a isso, mas, claro, é importante saber que se há uma atividade econômica sendo exercida, ela do ponto de vista da aplicação da LGPD, ela vai ser semelhante a uma entidade privada, né, na adequação, e existem adequações específicas, existe um capítulo específico, né, o capítulo 4º, que é relativo a tratamento de dados pessoais pelo poder público na LGPD, então ela tem algumas especificidades ali no seu tratamento. Não sei se eu consegui te responder no início, mas era importante a gente pautar isso, para a gente definir o que a gente está falando. É que eu acho que me parece que o tema aqui, e aí, a partir dessa excelente introdução, eu queria aprofundar um pouco nessa questão da proteção de dados e publicidade na administração pública, focando um pouco mais no compartilhamento desses dados pessoais entre esses diversos órgãos, né? Nós temos diversos órgãos estatais que, como tu bem disseste, retêm um grande volume de informações de dados pessoais, né? Cada qual lá com a sua matiz, a sua função, a sua necessidade que gerou essa captação desses dados todos. Entretanto, o que me chama muita atenção é a possibilidade de tratamento, né, de compartilhamento desses dados e tratamento compartilhado por entidades que, a princípio, não teriam, né, acesso a tantas informações. Sim. Me parece que esse é um tema relevante do momento também, que é em que medida esse compartilhamento e o consentimento nisso tudo ele deve se expressar, né? Então, essa é a questão que eu queria te provocar aqui, para te ouvir um pouco a respeito, né? De como, por exemplo, os órgãos de fiscalização da atividade econômica podem compartilhar dados com cadastros outros, né, do governo, a ponto de começar a ter um cruzamento de dados. E de que maneira isso funciona, né? Como é que tu enxerga isso tudo, né?
e a ciência da população frente a esse manancial todo de dados que vai ser utilizado. A gente pode trabalhar, e depois eu quero ver se a gente consegue falar um pouquinho a respeito dos princípios, mas eu queria te responder objetivamente, se é que é possível, nesse aspecto, né? Nós tivemos é importante dizer que nós tivemos uma evolução legislativa nesse ponto, né, na aprovação da LGPD. O texto original da LGPD aprovado pelo Congresso, ele trazia não diria proibição, mas uma dificuldade do ponto de vista de compartilhamento de bancos de dados entre órgãos públicos, né? E isso foi vetado pelo presidente Temer na hora enfim, da sanção ali da lei, antes dela efetivamente antes dela ser efetivada, né? Na hora da sanção, esse artigo foi vetado. Inclusive, acho que não foi pelo presidente Temer, foi depois, na medida provisória. Mas, enfim, não importa. O importante é que foi vetado sob o argumento de que a falta de compartilhamento desse banco de dados poderia inviabilizar, né, a determinadas ações sociais que são necessárias pelo governo, porque as ações elas trabalhavam em cima desses bancos de dados compartilhados. Vamos lá, o INSS tem um determinado banco de dados que é compartilhado com assistência social para fins de Bolsa Família. Estou inventando aqui, mas é essa a lógica, né? O que aconteceu? Voltou esse aspecto para dentro da lei, existe a possibilidade, a Lei de Acesso à Informação, já falava em banco de dados compartilhado, porque isso, de fato, é algo importante para a eficiência do serviço público, né? Vamos falar assim, mas com a LGPD passa a ser necessário algumas coisas, né? A gente vai ter que analisar os princípios para ver se existe, de fato, uma finalidade a respeito daquela, né, uma adequação à finalidade a respeito desse compartilhamento desse banco de dados. Em alguns casos, em poucos casos, mas em alguns vão se exigir algum tipo de consentimento. Não é a base da administração pública, não é a principal forma de autorização de tratamento de dados, o consentimento, né? Mas é importante, principalmente quando tu estás tratando para outras finalidades. Eu gostaria de referir, para quem quiser estudar um pouco esse tema, eu sei que nós temos aí um pessoal ligado à administração pública, e qual é a nossa grande dificuldade desse momento, e é engraçado, eu sempre me pauto para não repetir, mas eu não consigo tratar de LGPD sem tratar do caos que foi esse ano, né? Com a aprovação ou não aprovação da lei, e o fato de que nós não temos ainda uma autoridade nacional de proteção de dados que, de alguma forma, é responsável por essa regulamentação toda. Então, quando se trata de compartilhamento de banco de dados, provavelmente a autoridade nacional vai dar linhas, né, em que isso pode ser feito, as condições em que isso pode ser feito, né, quais os limites de utilização de bancos de dados compartilhados. Então, estamos falando entre a administração pública. Depois a gente pode falar do compartilhamento com a iniciativa privada, que é outra história. Que é outra coisa. Mas compartilhamento de dados entre a administração pública. Mas se quem tiver interesse pode dar uma olhada no chama-se Artigo 29, é um grupo de trabalho de proteção de dados europeu, né? Como vocês sabem, a Europa já está na nossa frente há décadas nesse tema, e há no mínimo 2 anos com o regulamento em vigência. E eles têm o artigo 29, que é um grupo de trabalho, e eles têm um trabalho específico a respeito sobre, eles chamam de reutilização de dados abertos, de informações entre banco de dados. É bem interessante e traz a experiência europeia a esse respeito. Nós não podemos garantir que esse será o modelo brasileiro, porque nesse aspecto o regulamento europeu é diferente da LGPD, com relação ao compartilhamento de banco de dados. Mas é importante para a análise de como que o mundo está trabalhando esse tema, né? Como tu estavas me provocando ali antes. A questão do banco de dados entre
desse compartilhamento de banco de dados, né, pessoais entre vários entes públicos já é um problema sério do ponto de vista da quantidade de dados e da capacidade de vigilância que o Estado tem sobre o cidadão. Só isso, por si só, já deveria ter uma atenção muito relevante, né, por parte da sociedade e por parte dos outros poderes. Mas o que mais nos deixa, não diria indignado, mas o que mais nos deixa atentos, né, é a possibilidade, por exemplo, de que um banco de dados como o da Serpro, por exemplo, que centraliza vários bancos de dados, seja privatizado, né? E existe essa possibilidade. E se esse banco de dados, se a Serpro for privatizado, onde é que vai parar? E como é que nós vamos lidar com esses dados todos, né, que estão lá? Então, e essas são condições realmente muito, muito graves e que a gente realmente precisa estar muito atento, a sociedade civil tem que estar muito atenta com relação ao encaminhamento desse assunto no futuro. O que eu queria dizer, e eu acho importante para a gente pautar, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é que vai, quando ela existir, de direito, de fato, porque de direito ela existe, mas não tem ainda a nomeação dos seus diretores, quando ela realmente começar a regulamentar esse assunto, nós teremos um pouco mais de luz sobre esse ponto específico. Hoje, ele é um ponto bastante complicado ainda, né, de se dizer. E André, me diz uma coisa assim, as tuas impressões a respeito da autoridade nacional sobre o aspecto da dependência dela, como agência reguladora, né, se a gente fosse fazer uma comparação assim grosseira, sim, a gente dizer, olha, sim, não tem autonomia porque depende de dotação orçamentária da Presidência da República, né? O orçamento está vinculado à presidência. Sim. Então, existe aqui de alguma maneira, uma restrição à independência. Se fosse só o orçamento, a gente ficava contente, né? Mas não então, eu queria que tu, desse ponto e outros, né, no que diz, sim, respeito a o que eu ouço muito assim, é uma agência reguladora. Não me parece que tem grandes exceções aqui, né? Grandes situações que não dá para se fazer essa tábula rasa aqui entre uma coisa e outra. Nós que já acompanhamos um pouco esse assunto, deixa eu fazer uma síntese muito breve, muito breve. Uhum. Quando a LGPD foi aprovada em agosto de 2018, ela era uma agência e era independente, certo? Esse ponto foi vetado pelo Temer, nosso constitucionalista, Michel Temer, e foi vetado, eu diria que até com alguma razão, porque não é possível o legislativo criar despesas, né, a respeito, né? Então, o legislativo criar uma agência não seria possível por uma questão orçamentária, certo? Vincular despesas a essa agência. Então, o que Michel Temer fez? Ele vetou. No último dia do governo Temer, ele entrou com uma medida provisória, se eu não me engano, criando, então, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, não é uma agência, é uma autoridade. E é uma autoridade vinculada à Presidência da República. Até aí, ela já perde o caráter necessário, né, de independência, que é exigido, por exemplo, pela Comunidade Europeia, pelos países que querem ter algum tipo de relacionamento conosco. Então, do ponto de vista de transferência internacional de dados, nós teremos muita dificuldade, porque a nossa autoridade não é reconhecida como uma agência independente. Então, europeus, americanos, outros lugares onde tenham agências, tenham legislações próprias, eles não vão poder transmitir os dados para ser tratados no Brasil em função dessa dificuldade, ok? Então, só isso já seria uma dificuldade grave a ser corrigida, se espera, no futuro. Mas, mais do que isso, ela não tem estrutura nenhuma. Ela não tem financiamento nenhum. Ela é absolutamente ligada à Casa Civil, com o último regulamento que foi implementado. Os nomes nós não sabemos, nós acreditamos que os nomes
5 nomes que têm que ser nomeados pela Presidência da República sejam nomes técnicos, né? Até um tempo atrás, tínhamos muito medo que esses nomes seriam muito ligados à questão dos militares, do ponto de vista de exclusivamente segurança da informação e não num caráter como a gente está querendo tratar aqui de proteção de dados pessoais, mas há uma tendência de colocação né, de nomes de peso, pelo menos que a gente está se vendo. Existe aí, está correndo várias listas estão correndo essa semana a esse respeito. Existe a possibilidade realmente que os nomes sejam definidos essa semana. Mas nós vamos ter uma série de problemas, porque esses nomes têm que ser aprovados pelo Senado. Nós não sabemos nem qual é a comissão do Senado que vai aprovar, porque esse tema é transversal, então qual comissão que vai aprovar esses nomes não tem definido. O Senado não está... Nós temos eleições agora, acho extremamente improvável que tenha algum tipo de movimentação até o final do ano, e se tiver, esse pessoal vai tomar posse, mas não vai ter estrutura nenhuma para trabalhar, eles vão estar... Até o final do ano a gente não vai ter nenhuma novidade do ponto de vista real, né, de regulamentação. Mas a esperança que nós temos é que realmente essa nomeação exista, os membros do conselhão também, que é um conselho, né, consultivo, também sejam nomeados, alguns já foram, mas faltam bastante ainda de serem nomeados. Mas, enfim, a falta da NPD só nos traz problema. E não é um problema ela não existir hoje, é um problema ela não existir há 2 anos. Porque nós já poderíamos ter a NPD desde dezembro de 2018, né, quando ela foi criada, essa autoridade, pela medida provisória. Então, já poderíamos ter essa autoridade constituída, já poderia estar sendo trabalhado, principalmente do ponto de vista da administração pública, eles já poderiam estar trabalhando uma série de regras. Para teres uma ideia, a falta da NPD fez com que o próprio governo federal, agora, alguns meses atrás, lançasse um documento chamado Guia de Boas Práticas da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu recomendo para quem trabalha na administração pública direta esse guia. O guia está muito bem redigido, mas assim, ele está redigido em cima de doutrina, em cima de experiências europeias, mas ele não tem a autoridade nacional que lhe chancele, né? Então, qualquer adequação feita com base nesse guia sempre vai ter uma dúvida a respeito da chancela. Mas, enfim, do ponto de vista da autoridade nacional, que eu posso te dizer isso, é uma pena, nós perdemos tempo, o país perdeu tempo, né? Nós temos esse grande medo, eu diria assim, né, de que o fato de não ter uma autoridade independente, como deveria ser, como as boas práticas internacionais indicam, faça com que nós realmente sejamos ainda considerados num patamar de não proteção do ponto de vista internacional, o que nos causará certamente problemas econômicos muito graves. Isso é uma das questões que o pessoal especialista tem levantado. Nós esperamos por ano que vem algum tipo de crescimento, mas a falta da NPD, ela também inibe o crescimento, ela inibe o investimento, né, desse capital estrangeiro. Porque uma das condições, hoje em dia, de investimento, sim. é que seja colocado em um país compliance do ponto de vista de proteção de dados. Sim. Esse é um problema que nós vamos ter, com certeza. E falando assim em problemas mais concretos, em situações assim, mais cotidianas, quais são os alertas que tu passaria para um administrador, quer de uma entidade pública, quer de uma entidade privada, né? Noções gerais assim de cuidado nessa adequação, nesse momento de alguma incerteza ainda em razão da ausência, sim, de um regramento mais específico, mais detalhado, né, pela autoridade nacional, sim, como tu referiste, mas ao mesmo tempo nós temos uma lei vigente, né? Então, quais são as recomendações que tu passaria para o administrador público ou privado? Vou fazer mais geral nesse momento, depois a gente pode descer um pouco mais para o administrador público, mas de uma forma mais geral, assim, o que mudou, né? O que vale a pena ter uma atenção especial já desde o início, né? O que te parece? Olha só, o que eu acho que é
fundamental, e é por isso que nós nos entendemos como profissionais do compliance, né? O que é fundamental para um administrador privado, para um gestor privado? Existem algumas atividades que podem ser desenvolvidas, mesmo sem consultoria. Eu acho que sim, é possível fazer uma série de coisas. Uhum. Já está atrasado se não foi feito. Depois a gente pode até listar algumas, mas assim, na minha opinião, a mais importante é começar imediatamente a trabalhar a cultura de proteção de dados dentro da organização. Essa cultura, ela não se modifica da noite para o dia. É uma cultura que a gente traz de casa, que a gente traz dos nossos outros, das nossas outras experiências, a gente traz da nossa vida. E nós não temos, o brasileiro em geral é leniente com relação aos seus dados pessoais. É fato. Nós trocamos os nossos dados pessoais por um joguinho ou um aplicativo na internet que nos deixa mais velhos, ou que indica qual personagem do Game of Thrones que eu sou, sabe? São condições absurdas, mas quando a gente vai olhar, uma grande parte dos brasileiros faz isso. Então, nós temos que utilizar essa estrutura que já existe nas organizações para elevar essa cultura de proteção de dados. Quando a gente faz isso, cultura de segurança de dados, cultura de proteção de dados, naturalmente a gente já está diminuindo o risco, porque um programa de adequação à LGPD é um programa de gestão de risco. Não é? Mas quando a gente começa a trabalhar a cultura, começa a diminuir eventuais possibilidades, né, de invasão, né, e começa a trabalhar realmente uma lógica de ficar pensando por que eu preciso realmente desse dado, será que realmente ele vai ser útil para aquilo, né, que eu estou me propondo, a gente começa naturalmente a diminuir os impactos possíveis, os danos possíveis. Isso é muito mais difícil de ser feito na administração pública. Todos nós sabemos que é muito mais difícil fazer isso na administração pública. Mas não é impossível, e existem técnicas muito legais de serem implementadas do ponto de vista de compliance, de integridade na gestão pública, e aqui compliance e integridade nesse sentido como sinônimos, né? Que podem ser utilizadas também, né, para trabalhar essa adequação, essa cultura de proteção de dados e cultura de segurança da informação. Então, acho que esse é o primeiro tópico, né, que a gente pode dizer para o pessoal. Mas, claro, tem ferramentas, né? A gente não precisa ter uma NPD para saber como funciona a ISO 27000, a ISO 27000, 27701. Então, existem, se eu não me engano, mais de uma centena de controles propostos pela ISO 27002, se eu não me engano. Uma centena de indicadores, de controles que podem ser implementados pelas organizações e que vão ser úteis, com certeza, na adequação à LGPD. Eu acho que, assim, eu não quero me deter muito nessa questão prática, porque é impossível a gente dizer isso numa live, né, com esse tempo. Mas existem já cursos a respeito, que podem ser que a gente pode recomendar. Na administração pública, tudo tem um caráter um pouquinho diferente. O que o administrador público teria que fazer e não poderia deixar de fazer, principalmente municipal? Tem que estar no orçamento para o ano que vem algum recurso para adaptação à LGPD. Porque se não fizer isso, eu não sei se ele não está incorrendo em algum tipo de improbidade, porque a lei já está vigente. Né? É preciso, de alguma forma, se prever para o ano que vem investimento, nem que seja em sistemas de segurança de informação, porque as prefeituras não estão adaptadas. Né? As estatais, enfim, elas de alguma forma têm que iniciar esse processo. Mas é isso, Melo. Eu acho que assim, é importante a gente pensar que quando se fala de administração pública, consentimento não é a primeira regra. Né? Talvez na iniciativa privada isso seja muito mais evidente, embora com muitos nuances.
né? Mas na administração pública, principalmente, existe o que a gente chama de assimetria de informação muito grande, né? É muito desproporcional a assimetria de informação que tem o Estado e que tem o particular. E mais do que isso, o particular ele é obrigado a fornecer seus dados para ter acesso a determinados benefícios Esse ou o a ponto que eu determinados queria, serviços. Né? esse é um ponto que eu queria tratar contigo como, como um dilema, né, que se Sim. apresenta. Preciso do consentimento para a administração pública, porque Não. eu acho que esse é um tema que agora todo mundo elegeu o consentimento a uma condição de destaque, né, nas relações. Mas O na que é. administração pública me parece que é um pouco Sim. diferente. Então, É muito diferente. Muito. essa distinção que eu achava interessante a gente destacar aqui. Deixa eu só te colocar assim, mesmo na iniciativa privada, o consentimento já tem que ser olhado meio que de lado, assim, não com tanta certeza. Porque qual é a característica do consentimento? É que ele pode ser revogado. Né? Então eu vou fazer todo um trabalho e eu posso ali na frente, o titular de dados pode revogar o consentimento e pronto, acabou o meu banco de dados. Então, Uhum. assim, nós temos que trabalhar, existem várias outras hipóteses possíveis para que o dado seja trabalhado. O consentimento é necessário, tem que estar sempre presente, né? Mas não necessário, mas quando eu puder trabalhar com o outro, talvez o outro seja o melhor. Mas enfim, a gente tem que olhar caso a caso. Na administração pública, ele é muito mais complicado por as questões que eu te comentei, seja de poder, ou seja, a administração pública diz, para mim em particular, eu não me interessa se tu quer ou se tu não quer, tu é obrigado a me passar teus dados para a declaração do imposto de renda. É uma obrigação legal. Né? Tem aqui, eu preciso isso e pronto. Ou então, não me interessa se tu não quer dar os dados, para que tu tenha direito ao Bolsa Família, tu tem que me passar teus, né? É esse tipo de informação. Então, a assimetria do ponto de vista de poder, né, é muito grande, e aí consentimento, quando se fala de administração pública, é algo que perde um pouco o sentido. Talvez ele só tenha sentido, o consentimento na administração pública, quando um determinado dado captado com outra lógica vai Uhum. ser utilizado para outra coisa. Aí, nesse sentido, eu posso pedir o consentimento. Olha, aquele teu dado que eu tenho lá, né, que eu estou aqui no meu banco de dados, eu tenho ele aqui porque tu deu tua declaração de imposto de renda, eu queria usar ele para te mandar um e-mail sobre, sei lá, qualquer coisa. Né? Uhum. Para isso, eu vou precisar de um consentimento, Uhum. certo? Então, ele já é a exceção, e na administração pública mais ainda. Uhum. Mas aqui o que a gente tem que ver é que essa simetria, né, de poder, de informação, ela se compensa com duas outras coisas, com mais transparência, né, e mais atenção à finalidade. Então, se o poder público ele quer utilizar os dados, ele tem que ser claro do ponto de vista de para que ele vai utilizar esse dado. Ele não precisa me pedir para utilizar, mas ele tem a obrigação de me dizer para que ele vai usar. Né? Ele tem a obrigação de explicar lá no site que Uhum. aqueles dados que ele está pegando são os mínimos necessários, são os dados adequados para aquela finalidade. Então, dentro do princípio, né, de que só vão ser captados, só vão ser tratados os dados necessários para aquela finalidade, certo? Então, vamos, né, quando nós olharmos os princípios da LGPD, isso fica muito claro, né, do quanto que, para podermos fazer esse tratamento de dados pela administração pública, é preciso adequar com uma série de questões, seja a transparência ativa, transparência passiva, vindo aqui já nos termos da lei, Uhum. né? Uhum. Ou a questão dos princípios. Fundamentalmente, a gente pode pegar, inclusive, os princípios da Constituição, né, na administração pública. Então, a legalidade, moralidade é um princípio fundamental do ponto de vista de explicar, né, por que eu estou utilizando esses dados, por que esses dados são importantes para mim, poder público. Né? Uhum. E André, o E que nós que temos, diga. não, só queria fazer mudar um pouquinho o eixo aqui.
Vamos lá. Que outro aspecto também que eu noto, assim, que o pessoal pensa em LGPD muito para o Poder Executivo, né? Pensa em Uhum. LGPD, administração pública, e vincula muito a ideia do Poder Executivo, né? Mas, Sim, ao mesmo tempo, a gente vê, assim, usos de informação por parte do Poder Legislativo, Poder Judiciário, né? sim. Que, digamos assim, Vamos, estaria aí abarcado dentro de uma ideia mais larga de administração também. Então, sim. Deixa eu, só queria te ó, provocar nesses outros temas também, vou né? mostrar, vou mostrar para quem não conhece. Está dito aqui, ó, poder público. Não Uhum, está dito executivo. Né? uhum, A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica a todos os poderes, todos uhum, administrativos, né? Todos os poderes, né, estatais, seja na sua função executiva, seja na sua função, na sua finalidade, né, uhum, de poder, seja nas questões administrativas ligadas ao poder. Porque a uhum, gente vê, esses dias eu estava conversando com o pessoal do Poder Judiciário. Nós temos dois eixos importantes do Poder Judiciário. Um é a utilização dos dados pessoais para os fins últimos do Poder Judiciário. Então, né, os uhum, dados pessoais dos clientes do Poder Judiciário, né, que estão dentro de todos os processos que a gente manipula. Isso é uma questão. Outra questão são os dados pessoais dos colaboradores, dos servidores do Poder Judiciário, dos terceiros que o Poder uhum, Judiciário tem no seu banco, né? uhum, Ou dos que acessam ali a página do tribunal e tem um cookie que busca os dados, né, que ficam ali. Então, assim, existem dois focos muito grandes do ponto de vista, dois pilares muito grandes do ponto de vista administrativo aqui. Um é a questão administrativa do poder e outra é a finalidade. Então, da mesma forma, no poder executivo, né, ele vai uhum, trabalhar os dados do cidadão de uma forma, porque tem uma série de obrigações legais para trabalhar o dado do cidadão. E tem também uma série de obrigações legais do ponto de vista dos trabalhadores, né, dos servidores do Poder Executivo, dos uhum. terceiros, né, que trabalham. Então, é importante destacar isso. No Brasil, pela LGPD, existem três pequenas exceções, não é, de não aplicabilidade da lei, e eu diria que não são, que é importante a gente referir, não são, eu não devo dizer assim, a LGPD não se aplica. Não Uhum, é esse o caso, a LGPD se aplica. É que uhum, aquele tratamento de dados que está sendo feito ali, para aquele tratamento não se aplica, certo? Então, vamos lá. Nós teremos em breve uma lei, espero que em breve, espero que não demore os 10 anos que a LGPD demorou, mas imagino que em breve nós tenhamos uma lei específica para tratamento de dados no âmbito da segurança pública, certo? Porque ela é diferente, né? O tratamento de dados do ponto de vista de investigação, investigação privada, investigação pública, tratamento de dados, né, pela polícia, enfim, ele é diferente do ponto de vista do que já prevê a LGPD. Então, nós teremos uma lei específica que, né, e esse tratamento específico vai ficar restrito ao previsto nessa próxima lei. Mas, enfim, a aplicação da LGPD é completa. Hoje nós não temos nada que diga que a LGPD não é aplicável. Ela é uma lei geral aplicável a qualquer operação de tratamento, realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica, né, uhum, de direito público ou de direito privado, independente do meio. Isso é importante. Eu falo isso tanto que às vezes parece óbvio para mim, mas não, às vezes não é óbvio para o pessoal que está nos ouvindo. LGPD não se aplica ao que está no computador. Aqueles documentos que estão no computador ou a redes sociais, ela se aplica a informações, a dados pessoais que estão em qualquer meio. Então, se estiver naquela ficha de prontuário médico escrito a papel, se aplica a LGPD também. Se estiver naquele processo impresso num arquivo morto, se uhum, aplica a LGPD também, certo? Então, independente do meio onde tiver esse dado pessoal impresso, né, a LGPD vai se aplicar.
e também independente do país ou da sede, enfim, onde estejam localizados os dados. Aí tem aquelas exceções que eu te comentei, que a gente não precisa comentar aqui, mas que dizem respeito basicamente a alguns tratamentos de dados que vão ser trabalhados, né, de outra forma. Sim. E vamos lá, eu acho que eu não sei nem quanto tempo nós temos, porque não aparece para mim aqui, aparece para ti. Eu acho que estamos nos encaminhando mais para o final agora, André, para não sermos... A gente começa a conversar e vai passando. E a conversa é boa, vai. Se eu pude transmitir isso, que essa combinação de princípios de proteção de dados e princípios constitucionais da administração pública, ela pode ser feito, né, utilizando a boa-fé, utilizando um teste de proporcionalidade que se indica, né, no caso da administração pública. Não vou entrar aqui porque existem dados. A LGPD trata do ponto de vista de dados, trata diferentemente, né, de acordo com o objetivo que a administração pública vai dar para esses dados. Mas isso é objeto de uma live específica, né? Mas a gente já deixa o gancho aqui para uma outra conversa em outro momento, né? Não, é muito legal. Essa parte é muito legal, rico, mas é uma parte que precisa claro, um pouquinho, né? O tema é muito rico e fica um gancho já para a gente marcar uma outra depois, talvez dissecando outros aspectos mais específicos, né? De um tema mais particular. Mas, André, de novo, gostaria de agradecer muito a tua presença aqui. Eu vi diversos comentários aqui, entre eles a da Marley aqui, né, agradecendo e elogiando. O do nosso colega e amigo também, Marcelo Pazetti, passou por aqui, elogiou bastante, e outros também. E eu acho que esse é o sentimento de todos que nos acompanharam, em especial de mim aqui, de muito aprendizado, né, com tudo isso que tu apresentou para a gente. Então... Eu queria realmente reforçar ali, porque o foco inicial era a questão ali da aparente conflito, né, da lei de acesso à informação, a questão da transparência com a questão da proteção de dados pessoais, e de fato não existe esse conflito. Não existe. Nós temos que trabalhar aqui princípios fundamentais constitucionalmente previstos, né, porque a proteção de dados, eu espero, esteja como um item em breve da Constituição como direito fundamental. Nós temos que trabalhar os princípios para fazer essa adequação, né? E vai um exemplo muito claro aqui. A Lei de Acesso à Informação diz que os salários dos servidores têm que ser publicitados, certo? Não vai ser a LGPD que vai dizer o contrário. As pessoas dizem agora com a LGPD não vai ter mais transparência. Não, é o contrário. O que a LGPD vai dizer é o seguinte: o que tem que ser publicizado é unicamente o que é importante para aquela finalidade de transparência. E tem que ser publicizado exclusivamente para isso. E o Estado não pode utilizar esses dados para outra finalidade. Claro. Por exemplo, ele não pode vender ou ceder esses dados para análise de crédito. Claro. Né? Esses dados estão ali por um fim específico, transparência, né, da informação. E quando nós vamos olhando mesmo a lei de acesso à informação, eu quero reforçar a questão ali do guia de boas práticas da administração pública, que tem a questão de obrigação de transparência ativa, transparência passiva, meios de manifestação e meios de petição. A gente vai ver que tem muito, nesse círculo concêntrico, tem muito mais partes em comum em que a LGPD reforça a lei do que propriamente possíveis conflitos. Né? Tem a questão, por exemplo, da necessidade da resposta, né? Aquela transparência passiva que se chama. Né? O titular de dados pede determinada informação a esse respeito. Então, a gente vai fazer é conectar esses dois sistemas da LAI e da LGPD para dar um tratamento de ainda mais transparência e de ainda mais acesso à informação. É esse o sentido esse o sentido da norma, e é o que eu diria que é o mais importante para a gente tratar. Assim, né? Sim, sim.
Não, super Mas tem importante. muito, tá, Melo? Tem muito Claro, para claro, falar. Dados, claro. É. dados Super, sensíveis, enfim, é. uma série de situações que a gente Acho que a poderia gente tem que aprofundar. conectar essa live com outra, né? Preparar uma outra depois para a gente aprofundar esses temas. Mas, de qualquer maneira, gostaria de registrar novamente o meu agradecimento aqui, em meu nome, em nome de todos, né? Do Instituto, né? Da Márcia e do Reverbel também, dos fundadores, pela tua presença aqui, pelos ensinamentos que nos passou. E desde já fazer um convite para uma próxima daqui a algum tempo, para a gente aprofundar esses outros temas também tão cativantes, tão inquietantes, que a LGPD traz, né, para a gente discutir. Tá? Muito Vamos, obrigado, vamos André. sim. E eu que agradeço novamente. É sempre Beleza. uma honra estar aqui conversando contigo e é sempre bom estar conversando com os amigos. Enfim, tá ótimo. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando. Vamos repetir com certeza. Um Vamos grande tentar fazer um abraço. evento, de repente, trazer Vamos, bastante espaço gente falando sobre bastante, essa com, questão da administração pública. Eu acho que com trazer certeza. PGM, Tribunal de Com Contas, vai ser bem certeza. legal de É, tem trabalhar bastante isso. coisa para fazer, é muito legal mesmo. Mas, de novo, obrigado pela tua atenção conosco. Fica aqui um abraço caloroso, ainda que à distância, e nós nos vemos em breve aí. Um agradecimento também a todo mundo que nos acompanhou até esse momento e o que, né, nos engrandece também com a presença de todos. Grande abraço e até mais. Boa noite. Boa noite.